Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom.
O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as atitudes das pessoas. Decepção, por exemplo. Quantas pessoas mudaram após uma decepção? Várias, milhares. A decepção machuca, ela faz muitos sentimentos bons morrer. E para não sofrer mais, o que você faz? Vai embora. As despedidas não são confortáveis, mas a permanência às vezes também não é. Por isso que em alguns casos é melhor ir embora e deixar uma boa lembrança de você mesmo do que ficar forçando uma coisa ali que não faz mais sentido. Não se diminua para caber em um lugar que não foi feito para você. Se você tiver que forçar, se você tiver que deixar de ser você, então não vale a pena. Esse lugar já não é seu. Vai para onde te valoriza, ama quem te ama, prioriza quem te prioriza. É isso. Por que a gente muda? Interessante, né? Porque as pessoas obrigam a gente a mudar. Ninguém muda o que tá bom. O que faz a gente mudar não é nem as nossas atitudes, são as